harmônico simples, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos do movimento harmônico simples, né? E, em seguida, eu vou mostrar alguns gráficos para que a gente consiga ter um entendimento melhor desses conceitos, para entender o que é amplitude, o que é frequência, tá? O que é quando a gente fala da posição no movimento harmônico simples, o que é que isso significa? A equação da velocidade, a equação da aceleração, etc. Pode parecer assim um pouco estranho, mas o que está aberto aqui é um site, é o Colab do Google, tá? Onde você pode tanto inserir textos, como eu posso inserir códigos escritos na linguagem Python, tá? Eu não vou explicar aqui a vocês a linguagem Python em si, tá? Eu vou apenas mostrar os comandos. Quem quiser se aprofundar mais, eu tenho uma série de vídeos no canal aqui do YouTube que tem toda essa parte básica de Python, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, eu acho bem interessante. Então, o que acontece? O movimento harmônico simples, tá? É aquele movimento oscilatório, tá? Em que você tem um movimento em torno de um ponto que a gente chama de equilíbrio, tá certo? E aí, nesse contexto, nós vamos precisar definir aqui algumas grandezas. Por exemplo, o que é amplitude? A amplitude, ela mede a maior distância que o corpo, em oscilação, é capaz de chegar em relação à posição de equilíbrio. Por exemplo, imagina um sistema massa-mola, tá? Aí, você vai considerar o seguinte, você vai considerar que a mola, ela nem está comprimida e nem está distendida, tá? Então, aí você amarra um objeto nessa mola e puxa ela. E aí, você dá um peteleco, digamos assim, né? Então, essa massa, ela vai ficar empurrando e puxando a mola, empurrando e puxando a mola, tá certo? Ou seja, vamos supor que não tem atrito nem nada, então ela vai ficar ali, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, essa amplitude é a distância, tá? Até o corpo chegar na posição de equilíbrio. Então, é a distância do ponto de partida até o ponto de retorno. Então, você imagina uma mola, você imprime um objeto contra essa mola, um objeto que esteja amarrado, né? Então, ele vai atingir uma posição máxima e depois volta. Vai atingir a posição máxima e depois volta. Então, a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e aquele ponto máximo, ou mínimo, né? O mínimo é quando o objeto empurra a mola, tá? Então, a gente pode definir a amplitude como sendo a maior distância que um corpo em oscilação é capaz de chegar em relação a uma posição de equilíbrio. A unidade de medida de amplitude vai ser o metro, tá bom? Já a frequência, pessoal, é o seguinte: é a quantidade de oscilações que um corpo realiza em um segundo, tá? E ela é medida em hertz, tá? Hertz é a unidade de medida que é 1 sobre segundo, tá bom? E eu posso definir a frequência como sendo 1 sobre o período, beleza? Já a frequência angular mede a rapidez em que o ângulo de fase é percorrido. O ângulo de fase corresponde à posição do corpo em oscilação, tá? É a posição do corpo que está oscilando. Ao final de uma oscilação, o corpo terá variado um ângulo de 360 graus, ou 2π radianos, certo? 360 graus ele é exatamente igual a 2π radiano. A gente pode definir a frequência angular como sendo delta sobre delta-t, onde delta-t é a variação do ângulo, pode ser dada em radiano também. Então, a frequência por velocidade angular, ela vai ser dada em radianos por segundo. Posso calcular ela como sendo 2π sobre o período ou 2π multiplicado pela frequência. Bom, aí qual é a equação que me dá a posição de um corpo que está executando um movimento harmônico simples? Vai ser A que multiplica o cosseno. Por que, professor, cosseno? Porque a função cosseno ela é uma função periódica, tá? É uma função periódica, né? Então, o que acontece? Nessa equação aí, que é calculada para a posição, é utilizada para a gente calcular a posição do corpo que está desenvolvendo esse movimento harmônico simples, você tem o x de t, que é a posição em metros, o a é a amplitude, ou seja, a amplitude é o valor máximo
né, de deslocamento que um objeto tem com relação à posição de equilíbrio, multiplicado pela parte oscilante, que é o cosseno de ômega t, tá? Aí o ômega vai ser a frequência angular, ou velocidade angular, o t é o tempo, e o φ0 é a fase inicial, tá? É de onde o corpo partiu, tá bom? A equação da velocidade é obtida como? Você vai ter que derivar essa equação, tá? Então, a derivada de x de t com relação ao tempo vai ser o quê? A derivada do cosseno é o quê? Menos seno, tá? Só que você está derivando com relação ao tempo. Então, a derivada do cosseno de ômega t mais φ vai ficar menos seno de ômega t mais φ multiplicado pela derivada do que está aqui dentro. Vocês devem ter aprendido isso em cálculo 1. Então, a derivada do que está aqui dentro é o quê? É ômega t mais φ. A derivada de ômega t mais φ vai ser o quê? Vai ser ômega. Por que fica esse sinal negativo? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Por isso que a velocidade no instante de tempo t qualquer é menos ômega multiplicado por a seno de ômega t mais φ. Beleza? A equação da aceleração no movimento harmônico simples é só derivar isso aqui. A derivada do seno é o quê? Cosseno. Aí você agora deriva o que está aqui dentro. O derivado de ômega t mais φ é ômega. Aí fica menos ômega multiplicado por ômega vai dar ômega ao quadrado. Beleza? Aí fica ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais φ. Beleza? Ou eu ainda posso escrever o seguinte, ó. A de t vai ser ômega 2 multiplicado por x. Até aqui tudo bem, eu estou só mostrando para vocês quais são as principais equações que regem o movimento harmônico simples. Tá? A gente cita muito, a gente usa muito isso em física, tá? O movimento harmônico simples, a gente usa isso em tudo. E aqui tem um código-fonte que está escrito em Python. O que é que tem aqui? Ó? Eu faço a importação de algumas bibliotecas. Essas bibliotecas, elas contêm funções, algumas funções que eu vou estar utilizando aqui. Aí eu vou definir aqui algumas variáveis. Ó. A variável amplitude, 5 metros. Frequência, 2 Hz. Fase, 0. Certo? Fase, 0. Aí eu pego, o meu ângulo vai ser o quê? Vai ser math.radians. E aí, entre parênteses, eu vou passar como parâmetro a fase. A fase é 0. Esse valor aqui está em graus. Aí eu transformo ele para radianos, tá bom? Para eu poder utilizar esse valor de Eng aqui nas minhas equações. Aí, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma função que define a posição e eu tenho uma função que define a velocidade. A posição vai ser o quê? Amplitude multiplicado NP é a biblioteca, tá? Que é a biblioteca NumPy. Tá? Essa biblioteca ela tem uma série de funções matemáticas, tá? Algébricas e tudo mais. Aí tá aqui, ó. Aqui é o cosseno de ômega. O ômega é quem? 2 vezes π vezes f mais a fase, que é o ângulo, tá? Beleza. Aí aqui eu faço a definição da função velocidade. Ela retorna esse valor aqui. Vai ser o quê? Menos ômega A, que multiplica seno de ômega t mais φ. Então tá aqui, ó. Menos ômega multiplicado por A vezes seno de ômega t mais φ. Até aqui tudo bem. Estou só escrevendo tanto a velocidade quanto a posição, utilizando aqui Python. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns resultados. É o seguinte, aqui eu estou só definindo que o meu tempo ele vai ser de 0 até 200, eu vou ter 200 pontos. Aí aqui eu vou plotar tempo, ou seja, o tempo vai variar de 0 até 200, então eu ploto o tempo aqui. E aqui eu estou plotando quem? O x, ou seja, a posição. Ou seja, eu quero escrever um gráfico da posição em função do tempo, certo? Eu quero escrever um gráfico aqui da posição em função do tempo. Aí, do mesmo jeito, eu faço aqui. Só que aí o que acontece? Ó, primeiro, eu vou passar como parâmetro o seguinte. O tempo, que vai estar variando de 0 a 200. A amplitude é fixa. Eu defini aqui, ó, igual assim. A frequência é 2, fase 0. Aí tá aqui, ó. Aqui são os parâmetros que eu estou pensando. Então, o tempo, ele está variando aqui. A amplitude vale 5, a frequência vale 2 e a fase vale 0. Aqui é a cor da minha linha. Aqui é a largura da linha. E aqui é um apelido que eu dou para aquela linha, para poder colocar a minha legenda, tá? Então, considera aqui, ó, fase 0, fase 30, 60 e 90. Onde é que eu modifico? Só aqui, ó, fase 0, fase 30, fase 60, fase 80. Só para vocês entenderem o que é que muda no gráfico, tá? Aí aqui eu estou plotando o eixo X, no eixo X eu escrevo tempo, no eixo Y eu escrevo X de T, para aparecer assim, ó, tempo, e aparecer esse X de T aqui. Beleza. Aqui é esse plot plt.gridTrue é para poder aparecer aqui
esses quadradinhos aqui, tá? E aí aqui é o título, amplitudes iguais e fases diferentes. Aí eu peço para eles mostrar a legenda, e mostrar a legenda vai ser baseado nisso aqui, ó, fase 0, 30, 60, 80, e aqui para escrever o gráfico, tá bom? Aí olha só o que acontece quando eu tenho amplitudes iguais, ou seja, amplitudes iguais e fases diferentes. Os gráficos são bem similares. O que muda um em relação ao outro é apenas a fase, ó, porque um vai estar deslocado, ó, fase 0. Aí esse aqui já é fase 30, fase 60, fase 90. E a gente pode pensar, a fase é onde começa o movimento, tá? Então vocês entendem que muda no gráfico é isso. Esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo. O que é que esse gráfico aqui está me dizendo? Que conforme o tempo está passando, a amplitude está variando. De quanto até quanto? Como a minha amplitude eu defini como sendo 5, ó, ela está variando aqui de 5, que não está aparecendo o valor, mas era para ter um 5 aqui. Ela está mudando de 5 até menos 5, ó. Ou ela é 5, aí vem para menos 5, 5, menos 5, 5, menos 5. Se eu aumentar isso aqui, aí eu botei aqui de 0 até 200. Eu posso botar de 0 até 400. Eu vou ficar aqui 400 pontos. Olha só o que, é que vai acontecer. O gráfico vai ficar bem maior, tá? Certo? Ó, ele vai até o tempo t igual a 400, certo? Então, isso significa o quê? Que o meu sistema continua oscilando, mas a amplitude é a mesma. A amplitude é a mesma. O tanto que o que ele se desloca de 0 para cima é o que ele se desloca de 0 para baixo. Beleza? Então, as amplitudes aqui são iguais e as fases são diferentes. No meu segundo gráfico aqui, o que, é que eu estou fazendo? Eu vou ter amplitudes diferentes e fases iguais. Professor, como assim amplitudes diferentes? Eu vou considerar uma amplitude igual a 5, depois uma amplitude igual a 30, 40 e 50 metros. É muita coisa? É. Posso ir um livro? Só pode. Vamos pegar 5, 10, 20 e 30. Então, eu vou ter amplitudes diferentes, porém as fases vão ser iguais. O parâmetro que eu estou passando aqui, ó, fase, é igual ao que eu defini aqui. Tudo fase 0. Aí, quando eu peço para imprimir o gráfico, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui o sistema continua oscilando, tá? Só que eles têm amplitudes diferentes. Quem é que está oscilando mais? É esse verdinho aqui, tá? Ele tem amplitude muito maior do que os outros. O que está oscilando menos é o azulzinho. Então a gente consegue perceber no gráfico que eles têm amplitudes diferentes e fases iguais, tá certo? Eles têm exatamente a mesma fase, né? Eles não estão deslocados em X, né? A única coisa que muda um em relação ao outro, todos começam no mesmo ponto zero aqui, tá? O que muda um em relação ao outro aqui é apenas a amplitude, que é bem diferente. Esse aqui, o verde, ó, tem uma amplitude maior que o preto, tem uma amplitude maior que o vermelho e que o azul. Professor, mas está escrito fase. Ah, é porque eu escrevi aqui fase. É só colocar aqui, ó, amplitude. Posso até estar assim, ó, ampl. Tá? Ampl, porque aí ele vai escrever o valor da amplitude. Eu estou alterando a amplitude. Primeiro é 0, depois é 10, depois é 20, depois é 30. Então, eu escrevo assim. Se eu mandar executar aqui, olha só o que acontece. Ele vai fazer o mesmo gráfico, só que aqui ele escreveu. Ah, eu estou tudo igual assim, então, estranho. Espera aí. Ah, tá. É porque eu passei o parâmetro aqui direto, tá? Mas aí eu faço assim, ó. Passei direto. Então, vou botar aqui, ó. Amplitude. Amplitude 0. Eu estou só querendo mostrar aqui para vocês. Vocês não precisam se preocupar com essa programação, não, tá? Isso aqui é só para. Caso alguém queira reproduzir, pode reproduzir. Então, amplitude 0, amplitude 10, 20 e 30. Então, eu vou executar aqui novamente. Olha só o que é que vai acontecer. Ele vai mostrar aquele mesmo gráfico, só que agora o que é que acontece? Ó, você tem aí as amplitudes diferentes, né? E as mesmas fases. Entenderam a diferença? Aqui eu tenho amplitudes iguais e fases diferentes. Aqui eu tenho amplitudes diferentes e fases iguais, né? O gráfico é bem diferente. Aqui você vê claramente que todos têm a mesma amplitude. E aqui você vê claramente que eles têm a mesma fase, porém, amplitudes diferentes. Beleza? Até aí? Eu acho que dessa forma dá para entender o que é amplitude e o que é fase. Agora eu vou passar
um terceiro gráfico aqui. Eu vou ter amplitudes iguais e frequências diferentes, tá? Aí a frequência é a quantidade de oscilações que o sistema tem numa mesma unidade de tempo. Ou seja, quanto maior a frequência, maior vai ser a quantidade de vezes que ele vai lá em cima e volta. Certo? Ó, então, estão vendo aqui, ó, eu tenho amplitudes iguais e frequências diferentes. Ó. Tanto o azul quanto o preto, eles têm amplitudes iguais. Tá? Eles oscilam de 5 até menos 5. Porém, quem é que está oscilando mais? O que tem frequência zero, o preto ou o azul? Quem está oscilando mais? Quem está oscilando mais é o preto. O preto, ele tem uma frequência, tá? Que é o black, ó. A frequência dele é 16, eu vou até botar assim, ó. 16 Hz. Frequência 16, tá? E esse aqui, ele tem uma frequência igual a 4. Então, assim, FREQ 4, FREQ 16. Aí, eu só posso escrever esses outros aqui? Pode, só que o gráfico vai ficar muito poluído, tá? Professor, eu não entendi bem o que é essa frequência 16. Significa que ele está oscilando 16 vezes. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entendeu? Ele vai e volta 16 vezes. Enquanto esse aqui, ele vai e volta 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, essa é a diferença entre eles têm amplitudes iguais e frequências diferentes. Isso significa que quem tem uma frequência maior oscila muito mais. Né? Então, claramente, se você analisar só o gráfico aqui, você vai conseguir dizer justamente isso. Olha, aqui, o que tem cor preta, ele tem uma frequência muito maior. Porque a quantidade de vezes que ele vai e volta. Tá? Então, se você for medir seus batimentos cardíacos e ele tiver muitas oscilações, significa que você está muito ofegante. Né? Significa que isso significa o quê? O gráfico está indo e voltando muito rapidamente, né? No mesmo intervalo de tempo. E aqui, ó, em 200 passos de tempo, esse aqui só vai e volta 4 vezes, enquanto o outro vai 16, certo? Se eu aumentar isso aqui para 32, olha só o que vai acontecer. Se eu aumentar para 32, olha só como é que fica o gráfico. O gráfico fica muito pesado. Olha, ó, a quantidade de vezes que ele oscila, tá? É muito maior, certo? E é assim, só para vocês entenderem, eu posso colocar aqui 8,32 para eu comparar 8,32. Mas se você colocar 200, você não vai nem conseguir mais ver linhas no gráfico. O gráfico vai ficar todo borrado. Tá, ó. Aí tá aí, ó. O azul está oscilando, agora tem 8 oscilações, enquanto o outro tem 32 oscilações. Certo? É assim que a gente consegue identificar a diferença. É assim que a gente consegue observar como algo, né, a frequência de algum objeto. Beleza? Bom, continuando aqui, ó, eu ainda faço mais. Agora, eu vou simplesmente pegar aqui a equação da velocidade e a equação da aceleração. Aliás, eu vou só pegar aqui a equação da velocidade e vou comparar ela com a equação da posição, que é esse gráfico aqui, ó. Aqui é a posição em função do tempo, ó. É o gráfico da posição, é o x, tá? Ele oscila bem pouquinho. Por quê? Porque a amplitude dele é 5. Olha a velocidade que ele atinge, ó. Menos 60, aqui 60, tá? Ou seja, é só para mostrar a vocês aqui a diferença entre a posição e a velocidade no mesmo gráfico. Beleza, pessoal? É claro que no movimento harmônico simples, nós também temos esses conceitos de energia cinética e energia potencial, tá? Então, quando você tem algo que está oscilando, tá? E esse objeto, imagina um sistema massa-mola. Se a gente imaginar um sistema massa-mola, posso mostrar aqui para vocês vários. Vamos imaginar aqui um sistema massa-mola, tá? Um oscilador massa-mola aqui, ó. Então, o que que acontece aqui com esse sistema? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Sistema massa-mola, olha só. Aqui ele está na posição de equilíbrio, né? Aí ele pode ter uma máxima compressão. Aí a amplitude dele vai ser o quê? X igual a menos A. E aqui ele pode ter uma máxima de extensão. Nesses pontos aqui de máximo ou mínimo, tá? De máxima compressão ou máxima de extensão, o que está acontecendo com a velocidade do corpo? A velocidade, ela
fica igual a zero. Nesse ponto aqui, a velocidade é máxima. Ou seja, nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Porém, a energia potencial elástica é máxima. Tá? A energia potencial elástica desse sistema, inclusive, é kx ao quadrado sobre 2. Obviamente, se o x é máximo, tá? Então eu vou ter uma energia potencial elástica máxima. Ou seja, enquanto a energia potencial ela vai ser máxima, a energia cinética ela vai ser igual a zero. E como é que eu escreveria isso no gráfico? Aí eu calcularia, eu, eu precisaria calcular aqui tanto a energia cinética como a energia potencial, tá? Eu não escrevi aqui as equações da energia cinética e da energia potencial, não, tá? Mas é o seguinte, ó, a equação da energia cinética, né, no movimento harmônico simples, ela vai ficar 0,5 meio de ômega 2, x2 multiplicado por seno de ômega t mais φ elevado ao quadrado, tá? Então, esse aqui é a energia cinética, isso aqui é a energia potencial. Posso demonstrar isso aqui para vocês, tá? Eu não vou mostrar agora. Apenas eu quero que vocês entendam que a energia cinética está relacionada com a velocidade e a energia potencial, por sua vez, vai estar relacionada com a posição. Beleza? E é facilmente calculado. Aí, olha só que interessante, ó. Aí eu vou usar o mesmo procedimento aqui e vou plotar aqui para esse sistema, onde eu tenho amplitude 20, frequência 2, fase 0. Você está diminuir a frequência, colocar a frequência 5, meia. Amplitude 5, frequência 2, fase 0. Se eu plotar aqui, olha só o que, é que vai acontecer com o meu sistema. Deixa eu apagar isso aqui de baixo. Fazer a posição inicial, né? O quê? Aí o que acontece aqui, ó? Você tem aqui a energia potencial é máxima, tá? Aí conforme a energia potencial diminui, o que vai acontecendo com a energia cinética? Ela aumenta. A energia potencial diminui mais ainda, ó. Aí o que acontece com a energia cinética? Ela aumenta. Observe que o zero é aqui, ó. Então, ó, a energia cinética passa de 0 para 2.000. Aí a energia potencial passa de quanto? De 2.000 para 0. Eu estou plotando o gráfico. Então, eles estão sempre trocando. Enquanto a energia cinética aumenta, a potencial diminui. Se a cinética diminuir, a potencial aumenta. Professor, se você somar essas duas energias, o que acontece? Ó, se eu somar, eu vou somar aqui, ó, o gráfico da energia cinética mais o da energia potencial. Aí o que vai acontecer? Vai ser uma reta, vocês concordam comigo? Por quê? Porque esse meu sistema é um sistema em que ele não está tendo troca de energia com o meu exterior. Então, ó, a soma da energia cinética mais a energia potencial ao longo de todo o tempo, ela é constante, ela é a mesma. Beleza? Então, esse aqui são os gráficos do movimento harmônico simples, tá certo? Para o caso em que nós não temos a ação de atrito. Nós apenas temos um sistema que está oscilando em torno do ponto de equilíbrio e eu estou desprezando aqui os atritos. Mas eu posso inserir atrito aqui. Quando eu inserir atrito, eu vou deixar de ter um movimento harmônico simples e eu vou ter um movimento harmônico amortecido, tá? Cujas equações são essas. Essa aqui seria a equação da posição em função do tempo. Aí ele vai ter um termo oscilante, tá? Ele vai ter um termo aqui, tá? Que esse termo aqui, ele vai estar, esse B aqui, ele está relacionado com esse atrito. Professor, como assim? Imagina agora que tu tem um sistema da seguinte forma, ó. Vamos imaginar o seguinte sistema. Pronto, esse sistema aqui dá para a gente entender. Esse exemplo de sistema aí, um sistema massa, pronto, ó, esse sistema aqui, oscilador massa, mola, amortecido. O que é que eu tenho? Eu tenho uma massa, eu tenho uma mola que está oscilando, tá? E aí, esse sistema, eu tenho ele tem uma parte dele que está imersa no líquido, que exerce uma força de amortecimento. Vocês lembram que a força de atrito é Kx? Eu posso ter uma força de amortecimento aqui que seja BV, tá? Onde B aqui é a constante de amortecimento, que vai depender dessas características aqui, tanto do líquido quanto dessa parte, tá? E o V é a velocidade. Bom, voltando para o nosso sistema, então, a equação da posição ficaria assim. Eu tenho esse UA, que é a minha amplitude, esse termo aqui está relacionado, obviamente, com esse meu termo aqui, ele está relacionado, obviamente, com essa questão do atrito, e o cosseno aqui está relacionado com essa parte da oscilação em si. O ômega é dado por isso aqui, tá? Raiz quadrada de Km. Professor, o que é o K? O K é justamente a constante elástica da mola.
e o M é a massa. O B é o coeficiente de atrito, tá? Da água, por exemplo, e M é a massa. E aqui é o período, né? Aí, se eu escrever aqui novamente as minhas equações, claro que aumenta, as minhas equações aumentam um pouco, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você tem aqui uma oscilação amortecida. O teu sistema, ele oscila, tá? Só que ele oscila até parar, tá certo? Então, o meu sistema, ele fica oscilando aqui até parar, né? Aí eu estou considerando aqui que o meu B é igual a 20, é um coeficiente de amortecimento alto. Aliás, eu posso considerar vários valores de B. Nesse caso aqui, eu estou considerando B igual a 0,9, tá certo? Então, pessoal, esse aqui seria o gráfico, tá? De uma oscilação, de um movimento harmônico simples amortecido, ok? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram Uhum. entender, né? Beleza. Pois o que eu tinha para apresentar com relação a essa questão, tanto do movimento harmônico simples quanto do movimento harmônico simples amortecido, era isso.